Gente boa aquele topetudo da última viagem, né, cara? Cara, gente boa, troquei uma ideia com ele até me deu umas dicas de como pegar umas gatinhas, mas... Pelo jeito não funcionou muito não, né, eu tô tomando porrada só. Ah, acontece. Não, a pior é o Eric, né, mano? O Eric deu um perdido lindo ali. Nossa senhora, cara, onde que ele tirou que a gente ia pro Acre? Vocês não tinham me falado aquela vez? Vocês falaram, não, a gente vai lá pro Acre, a gente vai gravar o podcast lá no Acre. Cara, um cara que fala, se aqui em casa tá assim, imagina os passarinhos cantando lá. Quando a gente tá na sua casa, não... Senso de orientação zero, né? Tudo bem que a gente talvez não tenha pego o trem certo também, né? Afinal, a gente tava meio perdido, atrasado ali, né? Mas tudo bem. Apesar que pro Acre Gente, aquele meio careca ali longe, ali no Suede, não? Existe. Ih, olha lá. Peraí. Que? É o Suede mesmo. Olha lá, ó. Faltando um pouquinho aqui em cima e tal. Vamos lá. Ah, o jeito meio afeminado é o dele. Tá, mas a gente vai ficar falando aqui o quanto ele é viado ou a gente vai lá perto dele? Não, vamos lá, vai. E aí, Suede? E aí, pessoal? E aí? Beleza? Beleza, brother? Como é que Tranquilo, tá? galera. De boa, tranquilo. Demorou, então. E aí, você tá indo pra onde, cara? Cara, eu tô pensando em dar um pulo. Sei lá, eu tô querendo viajar, estudar um pouco, conhecer as terras maias, a cultura. Estudar pra caralho. Estudar, cara. Na época que eu estudava, só dava perdido, mano. E é por isso mesmo que eu tô estudando agora, você acha que é? Agora você é professor, cara. Mas professor estuda mais que aluno, cara. A gente tem sempre que buscar conhecimento. Mais ou menos. Ele vai dar um rolê e tá dando migué. Não, jamais. Mentira. Vamos estudar, vamos abranger o conhecimento dessa nossa mente tão vasta, incabível, digital. Eu acho que eu nunca ouvi tanta coisa viada junto, né, cara? Ele sempre consegue guisar qualquer coisa, né, cara? Não, é tudo bem. Bonito, é coisa de dentro. Suede, que horas são aí? Cara, agora são 15 pras 11. 15 pras 11? Pera aí. O meu parte às 11. Eita porra. Bom, então vamos lá, o nosso daqui a pouco tá partindo também. Cara, vamos marcar um rolê? Vamos, sem problema. Vamos, demorou. Na próxima eu tô aí, eu acho que eu volto semana que vem do rolê. Das terras maias. Do rolê. Das terras maias. E aí a gente combina assim, cara. Vamos marcar um churras depois. Não, tudo bem, não. Fechou. Por mim já era. Demorou. Bora lá? Vou estudar um pouco. Então falou aí, Suede. Paz, pessoal. Falou, tchau. Estudar. Suede acho que engana alguém, né, cara? Mas tudo bem, vamos lá embarcar na nossa viagem, vai. Demorou então, vambora. Fala, galera, e aí? Estamos começando mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. Hoje temos um tema bem legal pra vocês, mas antes de irmos para o tema, eu vou pedir pra vocês avaliarem o nosso podcast no iTunes, dá 5 estrelinhas lá, esse é o nosso pagamento, assim que você deixa a gente feliz, assim que vocês valorizam o nosso trabalho, lógico, ouvindo também, mandando e-mail também, mas se vocês derem 5 estrelinhas no iTunes, o que vai acontecer? A gente vai aparecer pra muito mais gente e tal, então dá essa forcinha pra nós, vai. E é bom falar também que, copiando o bordão deles, né? Sem amigos não somos nada. E, por que eu tô falando isso? Porque nós somos parceiros. Parceiros é uma palavra meio, né? Nada contra homossexuais, mas é uma palavra meio gay. Mas enfim, companheiros é petista, então vamos preferir o lado dos homossexuais. Nós temos parceiros, isso mesmo, parceiros que ajudam a gente na divulgação, assim como a gente ajuda eles na divulgação deles, que é o Conspiracast. O Conspiracast é um podcast com conteúdo diferente do nosso, mas que vale muito a pena. Eu participo lá, vira e mexe. Na verdade, era pra eu participar de todos, mas eu dou uma fugida, mas enfim, espero que os caras não escutem isso, mas enfim. Como você faz pra acessar o Conspiracast? Você entra no www.conspiracast.com.br. Vários conteúdos, podcast foda e vale a pena. Eu sou Rafael Tanicho e quem não cola não sai da escola. Meu nome é Eric e o Tanicho acabou de roubar minha frase. Eu sou o Lost Man e jogar truco durante a aula é bom pra caralho. Porra, proibido, hein? Não pode. Mas enfim, vamos lá. E rola a vinheta.
Mas antes de começar esse podcast sobre histórias de escola, nós temos aqui um e-mail do Pedro Pérez sobre o cast passado do que a gente entrevistou o Ricardo Juarez. Vamos lá. E aí, meus amigos? Tudo certinho? Primeiramente, gostaria de dar os parabéns pela qualidade dos episódios que só vem aumentando. E o que falar desse último episódio, hein? Participação de nosso ilustríssimo Ricardo Juarez, que fez parte da nossa infância. Que bacana ouvir o Edu gritando grana. Eu não sei imitar ele, cara. Muito nostálgico. E referente ao filme do Jude Law, citado pelo próprio Ricardo, ele se chama Círculo de Fogo. Valeu mais uma vez, galera. Abraços. PS, eu jogo GTA Online melhor do que o Pedro Tanicho. Imagem abaixo. Ele não mandou pelo menos aqui não tem nenhuma imagem abaixo. Acho que ele fez isso pra fazer uma brincadeirinha com o que o Suede fez no episódio passado. E sobre ele jogar GTA Online melhor do que o meu irmão, eu não sei também. Nunca joguei com eles, mas enfim. Se você quiser fazer igual o Pedro Pérez e mandar um e-mail pra gente, envie no contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, contato@locomotiva26.com.br. E Pedro Pérez, se num dos primeiros episódios já tivemos uma presença ilustríssima como a do Ricardo Juarez, imagine o que vem por aí, não é? Pois é, galera. E se você estiver estranhando o áudio desse e-mail, o que acontece? Como a maior parte das coisas de gravações está lá no Suede, eu tô gravando com o celular do Lost, então vai ficar realmente diferente do resto do podcast. Não me perdoem por isso, mas enfim, bora lá e vamos começar de vez esse tema. ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC. Acho que para começar esse tema a gente podia definir assim os tipos, né? Porque toda escola, toda sala de aula tem o seu tipo. Seja o tipo nerd, o tipo zoeiro, o tipo brigão, o tipo que senta lá na frente, o tipo que senta lá no fundo, né? O tipo repetente. O tipo repetente, mas assim, a rixa que tem em todas as escolas de fato é povo da frente com o povo do fundo. Com certeza. Só pra saber, Rafael Stanicho, a que grupo você pertencia? Fundão, sempre. Fundão? Sempre. Na faculdade mudou depois, né? Mas na escola era fundão, cara. E aí, Eric? Sempre fui CDF, eu sempre sentava na primeira ou na segunda carteira. Eu era o tipo que não conversava com ninguém, só que na prova ou no trabalho todo mundo virava melhor amigo. Então a gente tem uma variedade aqui. Por quê? Você sentava onde? Olha, cara, eu já fui dos dois. Aí que tá. Eu tive meu período quando eu não morava aqui em Matão, quando eu morava lá pra São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Eu já fui CDF de sentar na primeira carteira e, tipo assim, ser um dos caras mais odiados da escola, porque eu era extremamente certinho. E aí depois, quando eu mudei pra cá, eu já tinha uns 13 anos e tal, eu já tava meio pré-adolescente. Aí eu resolvi me reinventar e me tornar uma pessoa um pouco mais sociável. E aí eu comecei a meio que me misturar com a galera do fundão e, tipo, não ser tão nerd, manter as minhas notas boas, mas assim, conseguir socializar um pouco mais. Sim, mas assim, o que define o perfil do cara que senta na frente e do cara que senta no fundão? Olha, geralmente, eu acredito que o cara que senta no fundão não é aquele cara que necessariamente não gosta de estudar, mas é o cara que gosta de bagunçar. Então ele quer meio que bagunçar escondido. Então, eu não sei, porque assim... Não dá pra bagunçar na fuça da professora, né? Eu sentava no fundão, mas assim, vamos imaginar a fileira da janela, né? Porque sempre tinha a fileira da janela e a fileira da porta e as outras do meio. Eu sentava na fileira da janela, só que eu pegava a minha carteira e minha cadeira e colava na parede lá no fundo. Então eu ficava afastado do resto do fundão. Cara, antissocial. Então meio que eu era o fundão no fundão, entendeu? Cara, que fundão antissocial, hein? Underground total, hein, porra. Não, eu nunca gostei muito de, sei lá, sempre andei com gente mais velha e tal, e então eu acabava achando galera meio infantil, sei lá, infantilóide. Até pelas brincadeirinhas, né, e tal. Isso aí eu concordo. Eu acho que até na minha época de escola, que faz um tempo... Porra! Faz um tempo. Pra você ter ideia, Eric, na época de escola do Lost, os caras sentavam assim na caverna, tá ligado? E tinha lá o professor desenhando na parede com carvão, eu com sangue, sei lá, com bosta. E você só escutava os... Sempre a velha piadinha com a minha idade. 10 mil anos! Ó, galera, tá certo, eu sou mais velho que a turma aqui e tal. O alfabeto dele era hieróglifo. Eu acabei minha oitava série em 98 e em 2001 eu terminei meu colégio. 98 eu tava na segunda série, cara. E assim, com certeza, eu sou mais velho que o pessoal. Mas também não era tão diferente assim como eles estão falando. É
É que assim, os perfis continuaram, né? Quando ele Sim, recorre com dos certeza. anos. Os perfis se mantiveram. Mas assim, de fato, que o cara que senta no fundo é o cara que não que ele não se preocupe com a nota dele, mas que ele não quer, tipo, na frente o professor vê mais fácil o que você faz. Sim. Olha, cara, assim, eu não vou citar nomes porque é meio tenso, tá ligado? Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos citar nomes fictícios, então. Pode ser. Demorou? Então, tem um colega meu, Ralapen, que diz a lenda aí que ele já bateu uma, né, dentro da classe, dentro da sala de aula, cara. Ai, que delícia! Ele era do fundão. Ele era do fundão. Então, sei lá, eu vejo o pessoal do por essa questão, eu vejo o pessoal do fundão sendo uma galera assim que, tipo, quer transgredir algumas coisas e não quer ficar na função da professora. Nesse ponto eu concordo. Eu me misturava com a galera do fundão. Eu confesso que eu tentei sentar lá na frente, só que o professor fica muito de olho nas 3 primeiras pessoas de cada fileira, tá ligado? Sim, com certeza. Isso é fato. E no fundo você acaba ficando mais de boa. Mais ou menos. Ah, eu acho que sim. Tinha professor que manjava mais no fundo. Mas pelo menos onde eu estudei todos os anos era mais chegado. Ah, mas assim, essa de manjar também é um pouco assim, teórica, sabe por quê? Porque assim, o professor tá lá, muitas vezes tá de saco cheio, e o professor quer dar aula, ponto. Ele quer dar a aula. Se o fundão não atrapalhar, ele vai dar aula pra quem tá interessado. E assim, eu já vi muitos professores que estavam um pouco se lixando pra galera do fundão. Ah, você não quer aprender? Não aprenda. Só não atrapalha a minha aula e, tipo, não atrapalha quem quer aprender. Falando dessa coisa de carteira da frente, carteira de fundo, não sei se tinha no caso de vocês, mas na escola lá no Dorival de Carvalho que eu estudava, tinha mapa de classe. Não, graças a Deus. Não Mapa cheguei. de classe era uma bosta. Nossa. Tipo, teve uma vez que eu resolvi sentar lá no fundo pra trocar ideia com a menina que eu tava chavecando, na 8ª série. Aí, tipo, a professora deu uma louca na professora por causa de 2 ou 3 que tava enchendo o saco dela. Ela falou, quem tiver fora do lugar vai tomar suspensão. E foi a única vez que eu tomei suspensão na vida. Engraçado vocês falarem de mapa de classe. Isso aí me lembrou uma coisa meio que fora do assunto, mas ao mesmo tempo dentro. Eu me lembrei de um episódio do Simpsons, que aparecia o diretor Skinner, falando sobre o Bart, o lugar que ele sentava na sala, e assim, um mapa de classe mostrando a nota da galera em volta dele e a galera que tava afastada. E é um cone, né, o bagulho. Era um vai cone. afundando, isso que é o pior, cara, pode crer. Então eu acredito que isso também aconteça, porque você vai se misturar assim com a galera ali, de repente, de tal ponto da classe, a sua nota vai afundar, vai ser um cone que vai te estragar pra dentro da... Em parte eu concordo. Mas assim, situações. O povo da frente, cara, sempre teve aquele negócio de vamos marcar prova em que dia? E o povo da frente sempre queria antes. E o povo do fundo sempre queria, tipo, não marca, tá ligado? Sim, com certeza. Pra que prova? E, cara, dava uma raiva. Porque os caras da frente, os CDFs, assim, eles sempre faziam alguma coisa, tipo, foda-se o fundo, vamos nos beneficiar, tá ligado? Nossa, velho, isso me irritava muito. A galera da frente sempre, tipo, tá preparada, quer fazer a prova o quanto antes pra se livrar e entrar em férias rápido. Sim. A galera do fundo, se pudesse, não faria a prova. Faz recuperação final, só, acabou. Que porra, várias vezes eu caía nisso. Mas, enfim. E os tipos de professores? Tem a professora gostosa. Sim. Não conheço. Sempre tem, né? Tinha uma, lembrando que estamos usando nome fictício. Tinha a dona Sandra. Sandra é nome, né, gente? Nossa senhora. Lá onde eu estudava tinha a dona Sandra. Dona Sandra é a professora que todo mundo pagava pau, cara. Era chique o negócio. Era da hora, velho. Assim, hoje não tá tanto. Mas na época, meu amigo... Era filé o negócio? Era filé. Tem os professores meio loucos, né, cara? Principalmente os de física costumavam ser bem perturbados, né, velho? De matemática. Matemática tem a lenda do professor que se ele falasse que 1 mais 1 é 3, você tinha que acreditar porque ele te provava isso. Né? Eu acho que eu tive aula com o mesmo professor. Então, o que mais? Tinha um que dava ponto negativo pra tudo, se ele levantasse no lugar dava ponto negativo. Sim. Nossa, isso daí irrita, hein, cara? Ainda bem que, tipo assim, tem aquelas escolas que tem o passe.
que é o cartãozinho que te entrega pra você sair da sala pra ir no banheiro, pra, tipo, mostrar que você tá dentro da lei. Na minha escola, ainda bem que não tinha isso, cara, porque, nossa senhora, é foda, hein? Cara, tem uns professor meio louco, assim. Pra mim, o professor mais louco é aquele professor que consegue fazer um círculo perfeito só usando um compasso de giz. Pior é o professor que faz um círculo perfeito sem usar compasso, cara. É verdade, tem um cara que faz sem usar compasso, velho. Eu já vi também. É droga. Não, esse cara não é normal. Tem o professor que tá dando aula e tá cagando pra sala. Tipo, tá aprendendo, foda-se, eu tô recebendo. Tipo, já tô recebendo merda. Se eu for ficar me preocupando, né, cara? A sala pegando fogo, ele... O cara lá de boa. Eu já tive aula com substituto bêbado. Eu já tive aula com substituta gostosa. Substituta gostosa já também. Novamente, nomes fictícios tinham lá, o substituto de inglês, a Rosalina. O povo curtia, hein, cara? Te falar que o povo curtia. Porque a substituta gostosa é clássica, né, cara? Sim, com certeza. Porque assim, a substituta gostosa é aquela que, tipo, quando ela para de dar aula, você fica se perguntando por que essa não é a professora fixa? Essa deveria ser a professora fixa. Minhas notas seriam melhores. Agora, assim, na faculdade eu tive professora velha que precisava de microfone pra falar. Que é aquela professora que, tipo assim, mesmo com o microfone você não escuta e não entende nada do que ela tá falando. Cara, na faculdade eu tive aula com um professor que passava 40 minutos falando da história da vida dele e falando um monte de coisa. Sim, faculdade tem muito. Chegava no final da aula, o cara dava 10 minutos de matéria e dispensava a galera. Acho que a faculdade tem mais isso do que a escola, né? Apesar que na escola teve, acho que você estudou nessa escola, tinha professor que também era coordenador, que quando ficava puto saía da sala e tocava o sinal. Sério mesmo? Sério mesmo, mas a gente vai contar depois isso daí. Nossa, não sabia mas dessa tem não. esse tipo de professor, porque assim, a partir do momento que o cara é professor e é coordenador, ele tem uma autoridade maior, além do que só um professor tem, né, cara? Sim. A gente podia entrar um pouco também em tipos de sala, né, cara? Porque, tipo, tem a sala mais quieta, tem a sala mais agitada, tem a sala que dava mais trabalho, tem a sala que dava menos. E também os ambientes, porque não sei se vocês pegaram um pouco isso na época de vocês, mas eu peguei sala ambiente, onde a gente trocava de sala. Nossa, eu perdi estojo, perdi caderno. Sala ambiente, eu acho que só tive de educação artística. E laboratório, lógico, né? Educação que você física, saía. lógico. Você correndo no meio da sala de aula ia ser foda. Seria tipo, engraçado. Salto de obstáculos e as carteiras, tá ligado? Engraçado. Você aprende a fugir do bully, tá ligado? Corra do coordenador, aí tipo, aparece o coordenador correndo atrás de você e você saltando os obstáculos. Aliás, falar em obstáculos e tal, cara, só uma pergunta. Todo professor de educação física tá cagando pra sala? Cara, até hoje, eu acho que eu tive aulas mesmo de educação física só lá na capital, em São Bernardo do Campo. Que assim, o professor tentava variar um pouco e não era aquele negócio assim, separa os coletes, pega a bola, futebol pros meninos. A merda é essa, né, cara? E professor de educação meninas. Física é sempre assim. Vamos lá, faz 2 times aí, pega a bola e tal. Nossa, eu odiava isso, cara. Nas minhas aulas lá em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, eu lembro ter tido atletismo e uma professora falou até pra mim tentar seguir carreira, porque ela falou que apesar de eu ser baixo, eu tinha um salto legal. Você usava salto, cara? Apesar da minha baixa estatura, ela falou, não, você consegue dar saltos longos e tal, e ela falou pra mim treinar, né? E na época, eu acho que ela não sabia que eu ia ficar desse tamanho que eu sou. Pensei numa piadinha aqui, mas deixa quieto. Pô, vale lembrar que o pivô do basquete sempre é um cara baixinho, né? Sim, também. E a gente teve aula de futebol americano uma vez. Pô, aí é diferente, cara, porque aqui no interior, os caras querem formar jogadores de futebol, principalmente por causa desses projetos bom de bola, bom na escola, de governo, né? Nossa, não vou nem explicar o que é bom de bola, bom na escola, porque o nome mesmo já fala, né, cara? Se você for bom na escola, você vai estar jogando bola, enfim. Mas, nossa, irritava. O professor de educação física, pra mim, foi a pior bosta, porque você não aprende nada. Você não aprende nada e se você não participar do futebol, você não tem nota. E muitas vezes você não gostava de jogar futebol. Eu não gostava de jogar futebol. Eu não gostava de jogar futebol. Cara, eu vou te falar que na 8ª série, eu tive um professor legal de educação física que cada bimestre ele passava um esporte diferente pra gente praticar e pra gente pesquisar a
a respeito. Não, aí sim. Aí era legal. Aí, primeiro que ele tá fazendo você pesquisar sobre a modalidade, o que seja, e você tá variando o esporte, por mais que seja bimestre em bimestre. Porque assim, desde a primeira série até a 8ª série, né, que se eu não me engano é obrigatório, educação física, hoje até 9º ano, não sei como que tá esse caralho. Não, então um ano a mais. Na verdade, o pré virou a primeira série, né? Então, hoje da primeira, provavelmente até o 9º ano, se eu for na escola que eu estudei, provavelmente vai ser futebol. Só, durante 9 anos, cara. Aí, isso só na 8ª série. Primeiro ou terceiro ano eu pegava... Não, primeiro ou segundo ano, quer dizer, porque terceiro ano eu fui pra noite. Mas tem algo positivo nisso. O quê? Ver as minazinhas jogando vôlei com aqueles shortinhos de uniforme. Nem sempre. Nem sempre, sabe por quê? Por quê? Porque na minha sala o horário era diferente. Ah, aí é ruim. Não, você tinha que chegar ou mais cedo ou mais tarde, pra você ver. Pelo menos na minha 8ª série, era tudo lá. Não, a sua 8ª série era mais feliz. Na minha 8ª série era tudo lá. E aí os meninos jogando bola e as meninas jogando vôlei lá com aqueles shortinhos lá que fazia parte do uniforme, né? E muitas vezes era um shortinho meio agarradinho. Sim. Então era nervoso. Voltando aos tipos de professor. Tinha um professor que queria ser seu amigão, né, cara? Sim. Que, nossa, muitas vezes era um pé no saco e o cara tava lá, tá ligado? A professora de inglês minha era assim. Nossa, cara. Tinha vez que eu corrigia a professora de inglês, tão ruim que ela era. Corrigir professor é foda também, cara. Cara, tem um professor também que é hiper estressado, né, cara? Sim. Se você, tipo, falar qualquer coisinha ou, tipo, dar um espirro, tipo, o professor... Sai da sala, filha da puta, né? Tipo, parece um pincher raivoso. Tem. E diretores? Eu passei por 3 tipos de diretor. Um na época que podia fumar, né, dentro da escola, que era o diretor fumante, que você entrava na sala dele, era uma sauna de nicotina. Ah, sim. Tinha outra professora diretora, que era gente boa, só que bem nesse negócio do professor estressado. Se você pisasse fora da linha, virava um dragão, comia sua cabeça e você morria na hora, tá ligado? E tinha o diretor que você podia jogar até truco dentro da sala com ele. Você ia pra diretoria, jogava truco com ele, tava tudo certo. Tava tudo certo, cara. Então, os tipos de diretores... Só que assim, essa fumante aí era também aquela diretora raivosa que saía no corredor, não via nenhuma alma, só dela. Sim, com certeza. Eu conheci essa diretora. Tem mais algum tipo de diretor? Cara, eu passei por esses 3. Não que eu lembre, cara. Eu acho que assim, eu passei por diretores assim que... Mas isso aí eu acho que todo mundo passou, que exigiam aquela parada do tipo, filhinha, sexta-feira era dia de hino nacional. Nossa, eu peguei essa época. E, enfim, aí tipo, você tem que cantar. Todo mundo zoava Saudade de Matão. Quem foi o filho da puta que falou, cara, é legal pra caralho colocar Saudade de Matão, que é uma música caipirona, pra um monte de criança cantar. Claro. E até onde eu sei, virou hino da cidade. Virou, mas não era, né, cara? Não era nem pra Matão. Exato. Tipo, ele tava falando de outra coisa. Provavelmente do bairro Matão, de Campinas, tá ligado? Mas enfim, colocar Saudades de Matão. Ó, vou até colocar aí um trecho. Realmente, eu quero morrer quando eu escuto essa música. Vou até colocar um trecho aí de Saudades de Matão pros ouvintes se ligarem no que a gente tá falando. Quero morrer, vou partir para bem longe daqui. No, God, please, no! 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 Tá vendo? Não tem como, cara, colocar isso daí pra criança, a criança vai zoar. O povo cantava assim, Saudade de Matão é caipirona. Volto a falar assim, é caipirona. Então o povo cantava, quero morrer, vou partir para bem longe daqui. Nossa, velho, você só via nego meio que dançando música no pátio, tá ligado? Sim. Cara, era horrível. Era muito zoado isso, era muito zoado. E outra, momento algum foi colocado que você tinha... Vou colocar aí que momento algum você teve que demonstrar amor à pátria por alguns anos e de repente era obrigatório cantar o hino toda segunda ou sexta-feira. Muita gente não sabia, só mexia a boca. Nossa, cara. Mas aí, sempre passava diretor olhando, fila por fila, porque era separado por... Um braço de distância, um né? braço de distância. Nossa, que bosta. E era obrigado a pesquisar o hino também. Sim, e o diretor exigia, tinha que participar, tinha que... Tipo, muito nada a ver, né, cara? E
E as punições por não fazer tarefa? O que vocês já passaram? Eu lembro que eu ouvi algumas merdas, mas assim, não lembro de nenhuma punição feia por conta de fazer tarefa. O Eric falou sem recreio. Tinha uma professora minha que a punição era: você vai fazer 300 mil tabuadas, cara. Nossa. Do 1 ao 10. E tipo assim, porra, você já fez do 1 ao 10? Você ia copiando, repetindo, né, velho? Bom, apesar que eu acho que eu não sofri muitas punições pelo seguinte: eu era bem CDF, como eu falei. Quando eu mudei pra cá, eu fiquei um pouco menos. Só que mesmo assim eu fazia todas as minhas tarefas, sempre fiz. E então eu acho que eu não passei muito por isso, porque eu era o sociável que zoava, só que ao mesmo tempo eu conseguia manter tudo em ordem. Então assim, eu não sofri muito com isso, não. Tinha professora que você não fazia tarefa, ela dava ditado. Nossa, ditado era a pior bosta, né, cara? Mandava pra biblioteca fazer cópia de livro. Palavras com SC eram uma merda, né? Ditado era ruim porque muitas vezes você não entendia o que a professora tava falando. Sim, e tinha que escrever. Porque assim, a professora que dava ditado era a filha da puta com dicção mais desgraçada do universo. Com certeza, cara? Era horrível. Nossa senhora. Bom, galera, a gente falou aí bastante de todos os tipos de pessoas que a gente conviveu aí no nosso período escolar, vamos dizer assim. Pelo menos todos que a gente lembrou, né? Todos que a gente lembrou e tal. Mas eu acho que o que mais interessa são as histórias que a gente passou, né? Pelo menos assim, que deu boas lembranças pra gente, né, nesse período. Ou não. Boas ou más, né, cara? Boas ou más. Que convenhamos, todos aqui sofremos bullying. Ah, sim, com certeza. Apesar que, quando eu mudei pra cá, e as minhas boas histórias são daqui, vou dizer assim, que são quando eu tava já morando no interior. Aqui eu não sofri tanto bullying, mas quando eu morava em São Bernardo do Campo, ou quando eu morei no Guarujá, eu sofri mais. Mas a gente vai começar já com o bullying ou não? Então, eu acho que a gente pode passar o bullying. Eu acho que tem histórias melhores pra contar antes, mas a gente vai chegar no bullying. Falar de bullying, eu tenho uma boa. O Eric apareceu até triste, cara. Não, essa é legal. Teve uma vez, na 4ª série, eu sentava lá na minha carteira sempre, né? Ou desenhava coisa do Dragon Ball, ou ficava fazendo a matéria mesmo. Nesse dia aí eu tava fazendo a matéria. Tinha um filho da puta que sempre passava, pá, na minha nuca. E eu quieto. 5 minutos, daí o moleque dava a volta na sala, pá, na minha nuca. Que era o cara folgadão, né? Isso umas 5 vezes. Na outra vez, teve uma hora que eu falei: passa aqui de novo, filho da puta. Pá, na minha nuca. Na hora que ele passou, pá, na minha nuca. Segurei aqui atrás da camisa dele, segurei, o moleque caiu. Eu peguei o lápis com tanta raiva, pá, na minha nuca. Mandei na cabeça dele. Na hora, o moleque se encolheu no chão em posição fetal, sabe? Chorando. O lápis cravou no crânio dele. Cravou, fez um galo. Nisso, eu fiquei com tanto cagaço que eu fiquei uma semana sem ir na escola. Eu não sei se eu dou risada ou se eu sinto medo do Eric. E cara, tipo, foi tenso. Foi tenso. Né? Porque assim, eu acho que o bullying mais clássico é o: cara, precisamos pegar o RG daquela pessoa pra saber o nome da mãe dela. Já passei por muito. Nossa, velho. Tinha um cara lá, tava na 7ª série? Acho que tava na 7ª série, que era o cara que irritava todo mundo, sabe? Daí um dia a gente aprendeu o nome da mãe dele. E aí o nome da mãe dele era Santina. Olha o nome, Santina. Meu Deus do céu. E a gente começou a chamar ela de Santina Caminhoneira. Começou a cantar Roberta Miranda toda vez que ele passava. Já faz tanto tempo. Zoar com mãe era a coisa que mais acontecia em escola. Tinha a mãe do amigo meu que chamava Felicidade. Agora você imagina, né? Nossa. Mas assim, o pior é que assim, o povo zoava tanto o nome de mãe que você acabava tendo medo que a pessoa descobrisse o nome da sua mãe, cara. Ah, sim, com certeza. Eu sempre tentava evitar. Mas assim, eu lembro que os caras, tipo, chamavam de não sei o que lá das quantas topa tudo, mãe de um topa tudo, ou mãe de um Big Bang. Ah, mas por quê? Porque dá de hora em hora, eram umas coisas pesadas, velho. Era um negócio meio tenso. Ou tipo, Antonieta Três Teta. Era umas coisas assim, cara. Eram umas coisas bem tensas mesmo. Era sempre essas paradas, sei lá, que no povão. Nossa, zoar a mãe era clássico, Tinha né, musiquinha zoando a mãe. Putz. Nossa. Não, zoar a mãe era clássico. Mas assim, eu tenho uma história de bullying que é uma história meio que não aconteceu no ambiente de escola, mas aconteceu com os amigos de escola. Tava no aniversário de um amigo nosso, nem acho que eu tinha 8 anos, sei lá o quê. E daí juntou uma roda em volta de mim. E tipo assim, não sei porquê, era bullying o povo me chamar de japonesinho. Não sei de onde eles tiraram na cabeça que era um insulto ficar em cima de mim, japonesinho. Só que... Mas você é japonês? Sim, só que as pessoas, elas falavam com uma entonação
tão ruim que você, ok, eu sou japonês, só que você se sentia mal por ser japonês, cara. Como se fosse algo ruim. Mano, daí eu comecei a chorar. Foi uma bosta, cara. Nossa Foi uma bosta. senhora. Eu sofri muito bullying, assim, na escola. Nada que eu me lembre, assim, de ter sido forte, porque depois eu comecei a tocar violão e tudo mudou, tá ligado? É foda. Bullying, tem muita gente que hoje fala, por causa do bullying. Bullying é algo que não veio de hoje. Existe faz desde sempre. Termo, né? Só que o povo hoje colocou um termo, tá ligado? Sim. Bom, eu posso dizer que sofri também um pouco com isso, porque eu sempre fui menorzinho, então, nego roubava minha lancheira, roubava meu lanche, quando tava na 7ª, 8ª série. Mas assim, eu sempre tive o positivo e o negativo. Eu sempre tinha quem doava, só que sempre tinha quem defendia também. Então, aconteceu alguma coisa, eu já ligava as pessoas certas e já iam lá e recuperavam o meu lanche. E os tangão? Ou em alguns lugares chamado de cuecão, né? Tangão? Não, passei bastante. Não passei, não. Eu não tomei tangão. Eu dei tangão pra caralho. Montinho, nossa, cara. Montinho era terrível. Foi na época do programa do Mion, né, cara? Aquele programa de descontrole que passava Sim. na Band. Montinho quebrava óculos. Que o povo trouxe o Montinho à tona. Eu tenho uma história de Montinho. Conta aí, então. Nossa, cara, tipo assim, não foi comigo, mas assim, viraram pra mim e falaram, derruba aquele cara ali pra gente dar Montinho nele. Nossa, já contou essa. Nomes. Derruba o Kleber. Nome fictício, né? Nome fictício, né? Abre aspas, fictício. O Kleber. Derruba o Kleber ali pra gente dar Montinho nele. Falei, tá, né? Fui lá e pá, derrubei, né? Passei aquela rasteirona, derrubei o cara. O cara caiu sentado. Nossa. E o povo veio pulando nas costas dele. Não pulou de frente, dobrou o moleque no meio, tá ligado? O que aconteceu? Eu tomei 3 dias de suspensão. Eu não pulei ali, cara. Eu só derrubei o cara. E já foi o suficiente pra eu tomar 3 dias de suspensão junto com, sei lá, os 15 que pularam em cima. Porque assim, veio gente até de outra sala pular em cima, tá ligado? Nossa senhora. Aí que acontece? Eu fiquei sabendo que no outro dia ele chegou na escola com um imobilizador de pescoço. Nossa, que tenso. Então, tipo, Montinho não é à toa que aboliram o Montinho, tá ligado? Montinho é tenso, cara. Montinho é outra tenso. coisa mais tensa que Montinho. Quem aqui já brincou de passou, levou na escola? Passou, levou. Passou, levou. Era tipo, era aquela bola, qualquer coisa que servia de bola, uma latinha de refrigerante, no caso. E tipo, se passava no meio das pernas, levava porrada até relar em tal lugar. Pá, na minha nuca. Nossa, cara. Nunca brincaram disso? Não, disso não. Tinha um Caralho. corredor polonês. Isso Mas era continua. Tem uma vez que eu me arrependo até hoje, nunca mais brinquei. Tipo, brincando disso no recreio, né? Eventualmente, passou no meio das minhas pernas, nego, tipo, tinha uns 10 metros de um poste, de onde eu tava tendo um poste. Eu fui lá levando bicudo. Aí era que eu fui relar no poste, pulou um com as duas costas no meu pé. Com as duas costas no meu pé. Com as duas costas do seu pé. Não, ao contrário. Pulou com as duas costas no meu pé. Ao contrário. Essa vai entrar. Pulou com os 2 pés nas minhas costas, pá, na minha nuca. Cara, eu fui de cara no muro. E puta que pariu. Nessa hora o Eric virou japonês. Aquela piada horrível, né, cara? Tacar a cara no muro, mano. Nunca mais brinquei disso. Foi o primeiro e último. Onde eu estudei tinha o corredor polonês. Nossa. Corredor polonês. Que é o corredor. Mas nego ignorava, velho. Passava menina, nego dava soco. Você tá louco, velho. Você tá louco. Para com isso. Aí que aumenta a fiscalização, o povo fica puto, né, cara? Né, com certeza. Nossa, mas chegava a menina, saía com o olho roxo lá, sangrando. Você é louco. Nossa, é ridículo. Mas assim, voltando pras histórias do bullying, eu lembro também uma que aconteceu comigo aqui, cara. Eu acho que eu sei qual é. Então, logo que eu cheguei aqui, eu acho que na 8ª série, eu comecei na 8ª, eu já fazia 2 anos que eu tava estudando aqui, mas eu não conhecia muita gente matão ainda, né? Sim. Depois que eu fui me popularizar e virar o Lost Man, nessa época eu não conhecia muita gente. Mas como eu já tinha meio que parado de ser o chatinho, o CDF, e comecei a me socializar um pouco mais, eu comecei a conseguir fazer amizade muito fácil. Eu já logo no 2º, 3º dia de aula, eu já tava com amizade com todos os grupinhos da classe. E já tinha lá os grupinhos formados, porque a galera já estudava junto desde a 1ª série. Sim. E eu era um dos poucos caras que tava entrando ali depois, entendeu? Então eram pessoas que já tinham amizade faz tempo e já tinham os grupinhos fechados, entendeu? Eu fui o único cara da sala que me socializou com todos os grupinhos.
Só que lá pro terceiro, já logo no terceiro, quarto dia, teve um cara que encanou comigo. E o apelido dele, fictício, era Irmãozinho. Então, o cara era conhecido pelo apelido de Maninho. Todo mundo conhecia ele por Maninho. E esse cara encanou comigo. É porque o cara era maninho, né? O cara encanou comigo, cara. Logo nos primeiros dias da aula, o cara encanou comigo, começou a falar umas bosta, falou que ia me pegar de porrada, começou meio que encanar comigo na hora do intervalo e tal. Recreio na época, né? Nossa, chamava de recreio, né? E aí, beleza, eu já fui e liguei a galera da classe. Eu já tinha feito amizade com alguns já. E tinha uns caras que eram grandes, velho. Uns caras na minha classe, na oitava série, dava medo o tamanho dos caras. Sim. E aí, beleza. Aí, tipo, na hora da saída, que o cara falou que ia me arregaçar de porrada, saiu a galera da oitava série junto comigo. Os caras grandão da oitava série e já chegaram, tipo, intimando, cara. Ô, e aí, o que você falou que você ia fazer com ele? Nada não, cara. Tipo, o cara meio era que... brincadeira, né? Aqueles miguezão. Assim, o cara entendeu errado, tal, nada a ver, mano. Tipo, não vou mexer com ele, não. Pode ficar susto, tal. Aí, nego, bom mesmo. Fica na sua aí que eu sei qual é que é a sua, tal. O cara nunca mais olhou pra mim, velho. Aí, esse tempo atrás, encontrei ele e tal. E aí, o cara, tipo, hoje me cumprimenta numa boa, tal. Mas queria tretar comigo, cara. Se você está escutando esse podcast e lembra dessa história, foi o protagonista junto com o Lost, cara, manda um e-mail pra gente. Por favor. Mas assim, eu passei por vários rolos também, né? Porque acho que de nós três aqui, nenhum salva da diretoria, né? Não, com certeza. Eu era mais CDF, mas mesmo assim eu passei algumas vezes. Então, e uma das vezes que eu passei, o que acontece? Confesso que foi pesado essa vez. Confesso que, porra, o pai do cara tinha morrido, eu não sabia. Não, então não foi tão pesado, porque eu não sabia. Eu insultei o pai dele e eu tava com um canivete no bolso. Sabe aquele canivete suíço? Você tira a faca e tal. Sim, eu tô ligado. Aí o cara começou a falar um monte de merda chorando pra cima de mim, né? Daí eu tirei o canivete, só mostrei pra ele. Foi o suficiente pra algumas pessoas chegarem, chamarem a inspetora e me levar pra diretoria. Antes de ir pra diretoria, eu coloquei o canivete na cueca. Chegando na diretoria, né? A Leia, né? A fumante, que, cara, ela tinha seus, sei lá, 100 e poucos anos e fumava escondido da mãe. Não é brincadeira. Não, isso aí eu sei. Ela era velha e fumava escondido da mãe com, sei lá, 95 anos de idade, aliás, 95 anos de profissão, sei lá. E aí ela veio, né? Falaram que você tá com canivete, aí, cadê? Falei, não, canivete? Eu? Não. A senhora está confundindo, dona Lé. Confundindo, né? Não fui eu não. Daí falou, não, tá, mas e aí? Você falou do pai do moleque, o pai do moleque morreu? Não sabia que ele tinha morrido. Então deu vários migués e consegui sair. E depois eu ainda ameacei o moleque. Escapadas incríveis. Cara, então, foi uma... Épico. Sabe quando você corta a agulha, assim, enfim, né? Você chega a cortar a agulha e depois dá aquela aliviada. Na verdade, você tranca tanto que não passa nem pensamento na parada. Exato. Mas foi bem assim, cara. Foi tenso, cara. Não, com certeza, imagina. Eu quero resgatar você! Cara, eu lembro de uma situação legal que eu passei. A oitava série foi incrível pra mim nesse sentido, né? Que foi a época que eu mais me socializei e que eu tenho as melhores histórias pra contar. Pra mim também, eu aprendi a jogar CS, mas já eu falo, vai lá. Eu lembro de uma vez na oitava série, eu não vou lembrar o nome da galera, que você sabe que eu sou péssimo com o nome, tá? Sim. Mas assim... Você esqueceu o nome dos seus pais, pô? O cara acha que a mãe dele chama mãe até hoje. Até na faculdade chama a mãe dele. É, velho. Qual é o nome de sua mãe? Mãe. Então, pô. Pode crer. Então, mas assim, eu passei por uma situação engraçada. Era o seguinte, quando eu era criança, cara, eu era miudinho, eu era liso que nem sabonete. Eu lembro de uma vez que juntou uma galera pra me pegar e jogar no lixo. Na escola tinha aqueles... Esse é o bullying clássico, né, cara? Aqueles latão de lixo grande. Mas assim, era a galera tudo amigo. A galera só ia zoar mesmo, não era nem bullying. Era tipo, zoeira entre amigos mesmo. Tipo zoeira, vamos tacar o moleque no lixo. Aí juntaram 4 grandão
grandão, cara. E os caras não deram conta de me pegar, porque, tipo assim, um pegava na perna e tirava a perna. 4 caras grandes tentando me juntar e eu conseguia escapar, tá ligado? Aí nessa de escapar, eu fui me debatendo, eu bati o pé no latão de lixo, derrubou e virou lixo no pátio. Nossa. Aí beleza, né? Aí tipo, tava 4 caras me segurando. Aí beleza, né? Não foi ninguém sabe o que aconteceu. Não, saca só o que vai rolar. Foi muito engraçado. Tinha um cara que tava sentado que não tinha nada a ver com a história, ele não tava tentando me pegar nada, só tava sentado marcando ali. Aí tipo assim, derrubou o latão, já veio a inspetora, né? E ela virou pra gente aí, tá, quem que foi? Quem que foi vai ter que juntar esse lixo. Aí a gente olhou um pra cara do outro assim e viu um moleque marcando, os 3. Nossa. Tipo, os 3 apontou pra ele assim, ó, foi ele. Isso é filha da putice, cara. Isso aí, é filha tipo, da putice. Aí, tipo, ela virou pra ele, já começou a falar um monte de bosta. Mas não fui eu, não, foi ele sim. Aí, tipo, ele veio, tentou me agarrar aqui, derrubou. E aí depois ele sentou aí pra dar migué, mas foi ele sim. A galera em volta confirmando. Eu falando isso ainda. A galera em volta confirmando. Aí a inspetora vazou e falou, ó, você vai pegar esse lixo. Tá vendo, ouvinte? Você pensa que o nosso é bonzinho, com seu senso de justiça, ele já fudeu com um coleguinha. Na verdade, provavelmente ele nem conhecia esse coleguinha. Não conhecia, tipo, andava com a gente ali. Menos mal. Mas o cara fudeu o coleguinha, cara. Não, mas foi engraçado. É tipo... Pra ele não foi engraçado, mano. O duro é que foi legal ver ele juntando o lixo, colocando no latão de novo e resmungando, né? Tipo, o cara devia estar lá, filho da puta. Não, mas foi isso mesmo, filha da puta. Esses momentos só, tipo, vai ter volta isso aí. Vocês sabem que vai ter volta isso aí. Caralho. Vamos viver. Teve uma professora substituta, pegou birra de mim, não sei porquê, pegou birra de mim. Aí teve um dia que eu tava lá na primeira carteira conversando com um amigo meu, a classe inteira bagunçando, a maior zona, e eu só conversando com um amigo meu, ela virou pra mim, Eric, eu vou te dar um ponto negativo, pá, na minha nuca, porque você tá bagunçando. Eu falei, mas por que a classe inteira? A classe inteira tá bagunçando. Eu falei, eu tô falando com você, pá, na minha nuca. Eu pensei, ah é? Então tá, tua vida vai ser um inferno daqui em diante. Classe inteira bagunçando, aí ninguém cagando pra aula dela. Eu olhei bem pra ela assim, tipo, sabe aquele olhar de ironia? Virava assim, balançava a cabeça e aulinha. E ela, tipo, ficou sem graça, não conseguiu mais dar aula. Teve uma hora que ela queria chorar. Ela sentou na cadeira, sentou lá na mesa dela e ficou quieta, não deu mais aula. Caralho. Acabou com a vida da professora. Eu lembro de uma situação assim também, cara. Só que eu acho que eu quase matei a professora, velho. Caralho. Não, é porque ela tinha problema do coração e ela era muito estressada. Que legal. E aí, tipo, tava todo mundo zoando e tal. E assim, tava todo mundo tacando papel, tipo, bolinha de papel e tal, pra tudo quanto é lado e tal. E assim, tem muitas vezes que você não tá na brincadeira, mas aí no momento que você resolve entrar, dá bosta. Tava todo mundo tacando bolinha de papel, tacaram uma bolinha de papel em mim, e aí eu fui pegar e jogar a bolinha de papel de volta, que tacaram em mim. Na hora que eu fui jogar, a professora virou justamente nessa hora e me viu com a bolinha de papel na mão. Eu simplesmente catei e soltei a bolinha de papel por trás pra ver se eu conseguia disfarçar. Só que não teve jeito, cara. Aí ela veio bufando na minha direção, mas bufando, cara. Mas bufando bonito, meu. Ela veio bufando e começou a falar, mas falar. E o duro, assim, que, tipo, eu não fazia cara de choro nem nada. A galera ficou, assim, até espantada, porque, assim, eu fiquei encarando a professora falando um monte de coisa sem mostrar nenhuma reação, simplesmente olhando pra cara dela. Aí, tipo, ela meio que começou a bufar e falando brava e tal, e ela via que não mostrava reação, ficava mais puta ainda. Até que ela começou a faltar ar e colocar a mão no peito, tá ligado? Aí ela teve que sair da sala, tomar água e dar uma sossegada pra voltar depois, porque, tipo assim, ela começou quase a ter um infarto lá. Eu tive 2 professoras filhas da puta, tá ligado? E por coincidência, as 2 eram de matemática. Nossa, que legal. Uma delas, o que aconteceu? Eu esqueci de levar o livro no dia. Que o governo, né, dá os livros e tal. Estudei em escola pública, municipal. E o que acontece? Eu esqueci de levar o livro. Fui mandado pra diretoria. O diretor, que era o cara do truque, falou, vai na sua casa, busca o livro e volta. Era perto, falei, beleza, fui, busquei o livro. Vi uns 5 minutos de Dragon Ball, voltei pra escola. Cheguei na sala, a professora me xingando porque eu tinha voltado pra sala. O diretor tinha autorizado eu voltar pra sala. Bom, o diretor falou, tá falado. A professora veio me xingando, cara. Eu virei pra ela e falei, vá, sua filha da puta. Nossa. Voltei pra diretoria. Minha mãe teve que ir na escola.
escola. Minha mãe foi pra escola, juntou minha mãe, o diretor e essa professora que a gente apelidou ela de Bozo, carinhosamente, porque ela tinha um cabelo, né, parecido. Nossa. Não era vermelho, mas sabe, tipo o cabelo do Krusty, assim, pro lado? Sim. Era tipo aquilo lá, tá Ela ligado? era calva também? Quase. E o que acontece? Nossa, ela começou a falar um monte de merda pra minha mãe e pro diretor. Eu simplesmente virei pra ela e falei. Eu virei pro diretor e falei pra minha mãe também, né? Falei, porra, se ela não me respeita, eu não preciso respeitar ela. Quantos anos você tinha? Eu tava na oitava série. 13 anos, 12 anos. Você já tá certo, você tá na época revoltada, né? Sim, com certeza. Daí eu virei e falei, pô, se ela não me respeita, eu não preciso respeitar ela. Ponto. Acabou. Não tomei suspensão, ficou por isso mesmo e, tipo, eu acho que a professora escutou um sermão depois, porque no outro dia ela chegou meio pianinho, tá ligado? Uhum. Ah, com certeza. Não, porque assim, eu acho que o educador é o primeiro, tem que ser o primeiro a dar exemplo, né? Exato. Se tipo, o próprio educador acaba, tipo, agredindo verbalmente o aluno, que respeito ele quer ter? Sim, é que assim, pra essa professora, eu fui o bode expiatório, porque ela não gostava de mim, era visível isso, tá ligado? Pra vários alunos. Enfim. Teve uma outra professora que eu acho que aí entra num tipo de professor que a gente não falou, que é a professora religiosa, que chegava, fazia o cabeçalho na lousa, né, matão, 3 do 10, do 15, do 50, e escrevia uma frase da Bíblia, versículo tal, sei lá o quê. É, eu acho complicado isso. Porra, primeiro, né, eu não tinha esse pensamento na época, mas eu tinha minha religião na época. Sim, com Eu certeza. ficava meio assim, copiava a frase, mas beleza. Só que ela era uma professora chata, sabe? Que foi na minha segunda oitava. Já eu explico por que minha segunda oitava. E a gente fez um abaixo-assinado com os pais e alunos de todas as salas que ela dava aula e tiramos ela da escola. Foi a vitória dos alunos, sabe? Tipo, todos os alunos ficaram felizes pra caralho. Mas né? por quê? Porque ela era filha da puta, só por isso. Ela desrespeitava os alunos, tipo, o pinguinho que caía ali no copo e transbordava, ela já explodia e chamava todo mundo de filho da puta, tá ligado? Ah, que legal. Ela era uma professora desgraçada, mano, desprovida de graça, apesar dela ser toda religiosa, né? Sim. Agora eu vou contar por que minha segunda oitava série. O que acontece? Não é que eu não sabia fazer as coisas, eu sabia. Tanto que, pô, eu fazia as atividades e tal, só não fazia tarefa. E tarefa contava bastante com nota. É, eu sei. Adelino? Adelino. É, eu tô ligado. Então, tipo, você poderia ter ido bem na prova, mas se não fizesse tarefa, você tava fudido. Aí o que acontece, né? Último dia, cheguei lá, todo paquitão, né? Porque toda tarde eu ia jogar CS, não fazia tarefa. Maldito Counter-Strike. Tanto assim, tipo, eu chegava na Lan House, o cara já me conhecia. Eles separavam naquele chocolate Lance e uma Coca-Cola. Eu entrava, ele já separava isso, colocava no balcão, ligava lá, eu ia lá pra máquina que eu gostava, lá no fundo e tal, e ficava lá jogando a tarde inteira. Chegamos lá, eu e um amigo meu, Leandro, se o Leandro estiver ouvindo, um abraço. Chegamos pra coordenadora, né? Ela pegou aquele livro grosso lá, né? Começou a folhear. Rafael e Leandro, retidos. Aí, tipo, qualquer pessoa ficaria desesperada, desmotivada, sem vontade de cantar uma bela canção, né? Mas o que eu fiz? Virei pro Leandro e falei, ô Leandro, vamos jogar CS? Vamos. E daí a gente meio assim, né, com medo de contar pros pais, a gente ficou uma semana jogando CS. Nossa. Tá explicado por que você é tão bom no CS hoje. Exato, então, tá ligado? Pelo menos isso aconteceu de bom. Mas assim, depois da segunda oitava série que eu fiz foi, putz, de boa, sabe? Mas isso me impediu também de estudar de manhã nessa escola. Cara, uma coisa eu falo, oitava série eu acho que é aquela série que desgraça a vida do cara. Se o cara for muito CDF, com certeza ele vai acabar se misturando com a galera e vai acabar zoando e curtindo, porque é meio pré-adolescência, você começa meio que rever alguns valores. E eu falo, a minha oitava série, até fogo e latão de lixo a gente colocou. Cara, você tinha falado de bolinha de papel, sabe? A gente ficou os 3 anos do colegial fazendo uma bolinha de papel só.
Liquidão de papel. Pegava assim, acabava o caderno no fim do ano, sobrava aquela folha, a gente tirava e ia fazendo a bola, sabe? Passava a fita isolante e ia fazendo a bola. Cara, ficou gigante o bagulho, sabe? Todo mundo da sala colaborava. Era um projeto colaborativo de todos os alunos, uma bola de papel gigante que não serviu pra nada, ficou guardado na minha casa por anos. Mas assim, eu ter repetido uma oitava foi bom, porque o meu melhor amigo na época, que era o Little Head, ele tinha repetido a 7ª série. E daí, quando eu fui pra segunda oitava, ele foi pra oitava junto. Então, tipo, eu trombei com o meu melhor amigo na época. E assim, as pessoas que passaram de ano da primeira oitava que eu fiz não olharam mais na minha cara. Então eu tive mais amigos, comecei a estudar à noite. Pô, foi muito melhor pra mim ter estudado à noite do que ter estudado de manhã. Primeiro que de manhã é uma merda, você tem que acordar cedo, né? É uma bosta. Sim, eu assim, certeza. nos anos que eu estudei à noite, não trabalhava. O que eu fazia? No terceiro ano, na verdade, eu dava aula de guitarra pra 2 pessoas aí, enfim. E tirava uma graninha assim, só pra pagar a balada, tá ligado? Nem pagava balada. Não, pagava, porque na época era bem mais barato as coisas. Ah, sim, com certeza. Tipo, não se compara nem um pouco com os preços de balada de hoje. Então, e daí eu dava aula de guitarra e ganhava um troquinho. Mas assim, e tipo, putz, aí tinha o cara que tava quase repetindo o terceiro colegial. Tipo, repetiu a 8ª série, ok, você ainda tem alguns anos pela frente, mas repetiu o terceiro colegial, que é o ano que separa você, a escola, da faculdade, ou de qualquer coisa que você queira fazer depois. Eu acho que é muito mais desesperador, né, cara? Tanto que assim, eu vou colocar no link do post um vídeo de fim de ano do meu terceiro colegial, e tem uma música do Reitinho que fala que na parte que aparece ele, tá ele com o boletim dele pedindo nota pra uma professora, e a música canta: que não existe adeus enquanto um de nós ficar aqui. É algo sutil que só quem estudou vai perceber, tá ligado? Por quê? Porque assim, a gente viu a luta dele pra conseguir a maldita nota. E tipo, ele implorou nota pros professores. E a gente fez a campanha, e não existia hashtag na época. Só que a gente criou a hashtag lá no colegial. A gente escrevia em várias folhas, todo mundo da sala tinha uma folha escrito hashtag Fica Phelps. Phelps tipo, o nome dele era Felipe, a gente abreviou pra Phelps, tá ligado? E daí todo mundo tinha hashtag Fica Phelps no caderno. Ele passava assim no corredor, o povo erguia assim o caderno, Fica Phelps, tá ligado? Tem uma foto que tem ele no meio, todo mundo com o caderno Fica Phelps, tá ligado? Pode crer, engraçado. A gente isso. fez uma puta campanha pro cara ficar, ele repetir, tá ligado? Mas acabou não repetindo. Cara, linkando com repetente, tem um amigo meu, eu vou chamar ele de Jalapeño de novo. Putz. Porque se trata da mesma pessoa. Tipo assim, o Jalapeño, ele já era repetente, certo? Então, se ele desse outras mancadas, ele ia repetir de novo, já que as notas estavam indo ruins e tal. E teve até um belo dia, a gente tava na sala de aula, eu não lembro que aula que era, mas eu acho que era aula de matemática, não tenho certeza. E aí a gente tava lá na aula de matemática e tal, beleza e tal, e aí a galera começou, nossa, mas tá um cheiro de queimado. Nossa, eu tô ligado essa história. Tá um cheiro de queimado aqui, né? Aí a galera, né, realmente tá um cheiro de... Nesse momento você pensa, o cara está pondo fogo numa bolinha de papel, ou no caderno de alguém, mas não, o que tá acontecendo, Lost? Tava sentindo um cheiro de queimado que a galera inclusive achou que era de fora. Aí, beleza. Cheiro de queimado, aquele cheiro de queimado, e persistia o cheiro de queimado, o nego não sabia de onde que era. De repente, num canto da sala, acontece um clarão. E aí a gente vê um indivíduo pegando e batendo a mão na cortina da sala de aula, tentando apagar o fogo. O que o cara tava fazendo? Ele tava com um isqueiro, tava tipo fazendo um furo na cortina, tá tentando fazer um furo perfeitamente circular na cortina, queimando as bordas do furo. Nossa. Só que chegou no momento, o tecido pegou fogo e queimou. Começou a pegar fogo mesmo, tipo, a valer. E aí ele tentando apagar, ele conseguiu apagar e tal, mas na mesma hora que ele conseguiu apagar, ele olhou pra cara da professora, a professora já virou pra ele e falou, pode descer, vai lá na diretora. E aí ele foi pra diretora e tal, demorou uma meia hora, ele voltou com a diretora na porta, e aí ele já começou a fazer a via sacra, né? Ele começou da galera da ponta, perto da mesa do professor, foi despedindo todo mundo, passou nas filas do meio, até na ponta, e o cara simplesmente foi expulso da escola. Não, mas também não é por menos, né, cara? O cara queria pôr fogo na escola, cara. Mas, assim, foi muito engraçado e ao mesmo tempo assustador ver aquela cena, porque assim, a gente viu o clarão e tomou um susto. Aí depois que a gente viu o que tava acontecendo, todo mundo começou a rachar de dar risada.
Aconteceu uma situação parecida uma vez na escola. Foi tipo, sabe aquele intervalo entre a troca entre um professor e outro? Sempre aquela zona, né? Aí aconteceu que um chutou a bolsa no ventilador, o ventilador quase caiu. Bom, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Normal, né? Pô, jogar uma bolsa no ventilador. O ventilador já era. Eu já coloquei pó de giz em cima da hélice do ventilador, mas... Aí o que aconteceu? 3, 4 moleques brincando aquela brincadeira saudável de lutinha, de um dar soco na cara do outro. Um empurra o outro, o cara bate o pé no trinco. O que aconteceu? Amassou a lingueta da porta, não tava mais conseguindo abrir a porta. A gente ficou 4 aulas, a gente tava na segunda aula, a gente ficou 4 aulas lá dentro. Não, mas até então, beleza, né, cara? Não vai ter aula, foda-se. Teve que chamar o bombeiro pra arrombar a porta. Ia dar suspensão pra todo mundo, mas aí teve uma professora filha da puta que falou assim, ó, não foi a professora minha, foi a coordenadora da escola, foi lá, ó, seguinte, esse é o número da escola, vocês vão falar quem foram os responsáveis por essa palhaçada. Teve um filho da puta lá, eu não tava nem no meio da brincadeira, teve um filho da puta lá que falou meu nome. Minha mãe teve que ir lá. Depois eu descobri que era o cara. O Eric aí, ó, tipo, causando devastações na escola. Claro, essa vida da discórdia. Mas ó, tem uma coisa que com certeza já aconteceu com todo mundo. Toda a escola, principalmente quando você é mais novo e tal, tem aquela menininha que todo mundo cobiça. Ah, sim, com certeza. E ao passar do tempo, ela acaba ficando feia. Olha, cara, assim, eu não lembro, não vejo mais as meninas da minha sala, não sei como é que estão. E o pessoal de São Bernardo também, tipo, não vejo mais. Mas eu Você gostaria. que é de São Bernardo do Campo, que conheceu o João Cláudio Schmidt, ou não tinha o apelido Lost, mas você conheceu o Lost, João Cláudio Schmidt, manda um e-mail aí pra gente. Mas assim, as que eu estudei, que eram todas gostosinhas, bonitinhas, hoje tão bagaço, cara. E tipo, você dá graças a Deus. Porque assim, era aquela mina snob, sabe? Sim, com certeza. Tipo, sempre era mina snob. Só queria o pactão. Hoje grande bosta. Hoje é horrível, velho. E eu, nossa, você se sente bem com isso, né, cara? Porque assim, convenhamos, acredito que nenhum de nós aqui era o mais bonitinho da sala, né? Não, com certeza não. Ou seja, você era desprezado por aquela menina. E ao ver que ela se tornou algo totalmente diferente do que ela era, você se sente muito bem, cara. Assim, isso com certeza. Nossa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Mas assim, o Eric falou da questão da mochilão no ventilador e tal, e eu tenho uma outra história que é com aquele cara da mãe da Santina Caminhoneira, Roberta Miranda e tal. Esse cara, eu não lembro o sobrenome dele, mas eu vou falar o nome dele. Não é nome fictício. Vou falar o nome dele, não sei o sobrenome. Então beleza, tá valendo, né? Tá valendo. O nome dele era Paulo. Eu sentava na minha carteira, excluído lá no fundão, ele sentava do outro lado. E o cara começou a me irritar. A carteira na frente da minha tinha a minha mochila. O cara começou a me irritar. E eu já tinha falado, para. E me irritava. Chegou um momento que eu só coloquei a mão assim pra frente, peguei a alça da mochila e joguei na parede joguei nele, na verdade, do outro lado da sala, cara. Na hora a sala ficou quieta, né? Porque, porra, é sempre no momento mais filho da puta que todo mundo para de falar, tá ligado? Sua mochila? Eu joguei a minha mochila nele, tipo, pra ele parar de encher o saco. Aí o professor olhou e falou, o que tá acontecendo? Eu apontei pra ele, tipo, o professor sabia que ninguém gostava dele. E que ele era um filho da puta, relevou, tá ligado? Sim. Mas, nossa, é foda. Cara, mas eu tenho uma história extraordinária. Dessa eu não participei, mas me descreveram com rigor de detalhes. E essa eu quero contar. Então, eu não lembro bem as duas pessoas que estavam envolvidas, mas eram amigos que fizeram parte da minha 8ª série. Diz uma vez aí que a gente, na nossa época, todo mundo lembra que tinha pãozinho, né? Na hora do recreio. Sim, né? aquele pãozinho de leite escroto. Sim. Teve uma vez que um amigo quis zoar o outro, 2 amigos da sala, um quis zoar o outro, tá ligado? E molhou o pãozinho e foi tentar atacar na cabeça do outro. E um tava a certa distância do outro, e o outro tava lá marcando lá, não tava nem vendo nada. Crer. Já imagino. Aí pegaram e tacaram, né? O cara pegou e tacou. No que ele tacou, as coisas aconteceram muito rápido, mas me descreveram meio a la Matrix. Falaram que quando o pãozinho estava na sua trajetória, o cara saiu da frente. E a cabeça da pessoa que estava atrás dele a uma certa distância era a cabeça da diretora. Holy shit, dude. Que foi acertada pelo projétil. Não. Aconteceu algo extremamente incrível. Alguém que fazia parte da mesma turma viu a trajetória do pão
pão. E aquela situação. Não! O cara pulando na frente do pão. Mais ou menos por aí. Tipo, viu o pão sendo projetado e a pessoa saindo. Aí logo que ele viu, ele começou a correr em direção da reta do pão. E conseguiu chegar. Quando o pão estava prestes a passar na reta que ele tava, ele esticou a mão e o pão pegou exatamente no meio da mão do cara. You were the chosen one! Sabe o Superman, quando a bala vai, acerta o olho dele e explode a bala? Foi essa cena, né, cara? Aí o cara pegou, esticou a mão, conseguiu interceptar o pão antes de chegar na diretora, que tava assim, coisa de uns 30 centímetros, 40 centímetros pra trás do pão. E aí o cara pegou e escondeu a mão rapidinho pra, tipo, dar um migué. Aí a diretora falou, que foi? Não, nada. E aí ele saiu, ele deu um migué e saiu saindo. Mas, cara, o amigo que me descreveu falou que foi ele que interceptou o pão. Ele olhou pro outro e falou que o outro tava assim. Sabe aquele respiro de alívio? Pode crer. Mas assim, eu acho que eu nunca vi eu tento vislumbrar a situação, a cena. Deve ter sido extremamente engraçado. Foi Deus. O cara não estava no modo avião. Não sei se você lembra, tem uma borracha no teto. Putz, tem um apagador no ventilador. Todo mundo olhava. Era um bilhetinho, né, cara, que você passava escrito. Tem uma vez que a gente colou a borracha no teto, aí tipo, passou a bilhetinho. Ah, tem mesmo. Eu tenho mais uma história, já que a gente tá falando de merenda e pãozinho. Não, peraí, só falar um negócio. O momento que eu parei de comer merenda da escola e passei a levar dinheiro. Não, é coisa rápida mesmo. Eu só parei de comer merenda da escola porque acharam um gato morto. Say what? Dentro do tanquezinho de merenda, cara. E aí eu nunca mais, cara. Em cima do pão, desse pão que você falou, tá ligado? Tinha um gato morto. Eu falei, não, cara, parou. Eu sabia que era escroto, mas esse aí já é demais, Foi né? colocar de propósito lá. Já que você falou de merenda, eu tenho uma história bem engraçada sobre merenda, mas essa foi de zoeira, tá ligado? Tipo assim, a galera da 8ª série de novo, a minha 8ª série foi maravilhosa. Galera da 8ª série, abraço pra vocês. Amo todos, me recordo até hoje, foi uma das melhores épocas de escola da minha vida. Escutem e divulguem o Locomocast. Escutem e divulguem o Locomocast. Então, eu lembro que a galera me contou, né? Essa eu não participei também, mas a galera me contou e falou que foi extremamente engraçado. E muitos que participaram da situação depois falaram, nossa, foi foda esse dia e tal. Tem um amigo nosso que pegou uma daquelas baratinhas de borracha, tá ligado? E, tipo assim, levou no bolso e levou pro refeitório na merenda lá. Aí ele pegou, era sopa no dia, né? E aí, tipo, a moça colocou a sopa no prato dele e encheu até a tampa de sopa. Aí quando ele saiu da frente dela, ele catou e jogou a barata de borracha no meio. Pediu dinheiro de volta, tá ligado? O bagulho era de graça e ele ainda pediu dinheiro de volta. Pegou, jogou a barata de borracha no meio e tal. Ele pegou a colher e começou a comer, até que a barata apareceu. Aí tinha uma galera do lado dele e falou, que é isso? Aí ele, bateu na mesa, assim, tipo, meio que de propósito, né? E todo mundo olhou pra ele. Nossa, barata de novo. Ele catou, colocou a barata na boca, deu uma chupada na barata e, tipo, jogou de novo no prato. O que teve de galera que levantou na hora. Saiu vomitando, velho. Ó, a galera saindo vomitando, a galera jogando merenda fora, tá ligado? Tá, a galera pegando, pariu. sabe, aquele tamborzão de sobra? Pode a galera crer. jogando a sobra da merenda lá. Ninguém conseguia mais comer. Pega uma baranga, diga que a ama, chama pra assistir DVD. Falamos de 8ª série e colegial. O que temos de histórias de colegial? Eu só tenho uma, que na verdade não aconteceu comigo, graças a Deus, e realmente não aconteceu. Aconteceu com o Little Red, que ele namorava uma menina, e cara, nossa, eu tinha dó, velho. Eu realmente sentia dó. Lembra aquele patinho do Tom e Jerry que ficava, eu não sei nadar, eu não sei nadar. Cara, a mina tinha um bico de pato e uma monocelha. Duckface, sem precisar fazer duckface. Cara, e tipo assim, imagina casal infantil que brinca de pega-pega no intervalo. Nossa, cara, imagina o Little Red, que era tipo um Zeppelin, tá ligado? Indo atrás do patinho, eu não sei nadar, eu não sei. Cara, velho, nossa. E ela tinha um buço, mas que já tava virando cavanhaque, tá ligado? Imagina, a mina tinha bigode na sobrancelha, porque era uma só, né? Era uma monocelha, buço e bico de pato. Vai se fuder, vai tomar no cu. Não dá, cara. Eu acho que assim, tudo tem limites, eu sei que Detonou a menina, hein? É feio valorizar o físico, mas nossa, cara, tudo tem limites, né, velho? Alguém tem história de colegial? Cara, assim, eu não lembro de muitas. Eu lembro de uma legal, assim, mas não é tanto uma história assim. É que na época do colegial eu fazia escoteiro. Aí teve um acampamento escoteiro e a gente decidiu, uma galera decidiu que a gente ia
pintar o cabelo e ia todo mundo com o cabelo pintado de vermelho. E assim, a gente foi zoado pra caramba nesse dia, porque tipo, tinha uns 4, 5 caras com o cabelo pintado de vermelho em salas diferentes, tá ligado? Era todos os caras que estavam nessa escola e faziam parte do grupo escoteiro. Lembro de uma escapada, uma tentativa de escapada espetacular quando eu estudava à noite, que a gente tentou matar a aula pulando um muro, só que aí joguei o material, a inspetora tipo viu, foi lá do outro lado, pegou o nosso material, e a gente matou a aula, só que depois tivemos que mandar nossas mães pegar o material lá. Foi engraçado porque quase caiu em cima da cabeça da inspetora o material. Verdade. E matar a aula? Qual foram os motivos que vocês já mataram a aula? Eu só matei a aula pra jogar CS. Ah, cara, eu matei aula pra dar rolê, pra ir em show de banda de rock, eu já matei aula pra ficar andando à toa, já matei aula pra amigo meu pegar menina, e tipo assim, fazer companhia pro terceiro não ficar segurando vela. Pode crer. E eu já matei aula com todo e qualquer tipo de motivo. Eu sou malandrão! Mas assim, eu poucas vezes estava dentro da sala de aula e matava a aula depois. A maioria das vezes eu nem entrava pra escola. Aconteceu uma história no colegial, fora da escola, mas ainda nesse contexto. Sim. Segundo, terceiro ano eu estudei à noite, que eu comecei a trabalhar e tal. Aí tinha uma pracinha ali, sabe, a pracinha do Monte Carlo ali. Sei. A gente parou lá, que amigo meu tava ficando com uma menina lá da mesma classe, tipo, pra trocar ideia, jogar truco e enfim. No que a gente parou, sentou no banco, parou, veio viatura de todo lado, parou viatura lá, mandou a gente jogar bolsa em cima da mesa e tal, revistou. Aí teve um moleque lá que... Cara, eu lembro até hoje. Ele pegando o estojo do cara, viu o papelzinho de house. Nossa. Você é usuário de quê? De nada, de bala, de menta, de hortelã. Tá zoando da minha cara, filho da puta? Caralho. Não, o senhor perguntou, tô respondendo pro senhor. Aí, tipo, não deu nada, falou, caminho da roça pra vocês, a gente voltou pra casa rachando o bico. Não vamos criticar as autoridades, né? Senão dá merda. Não vamos criticar a autoridade, não. Mas eu lembro que eu já matei aula pra fazer algo, tipo, não muito usual, né? Que delícia, cara! Eu lembro que na época que eu tava no colegial, tinha uma banda que, tipo assim, não é muito bem vista pela apologia que eles faziam à maconha. Sim. Plant Ramp. Eu lembro que uma vez o Marcelo D2 veio tocar num clube aqui e eu matei aula pra assistir, tipo, o show do Marcelo D2. Tipo assim, você tá ligado que, tipo, apesar de eu não ter conseguido entrar no clube que tava lotado, mesmo fora do clube, pô, você chapava por tabela. Sim, porque lógico. Tinha muita gente fumando maconha. Mas aí, agora vamos fechar com histórias da faculdade. Tipo, eu já, pros ouvintes saberem, eu já terminei a faculdade. O Lost tá a caminho, o Eric também. Na verdade, o Eric tá no segundo ano, né? E eu acho que assim, o que mais destacou na faculdade foi uma história no primeiro ano. Fora, muitas outras, mas o que eu queria destacar é no primeiro ano, que tinha uma professora, que é aquela professora que eu falei, que fica com o microfonezinho, né? Que pra chamar a atenção da sala, ela fazia assim, ó. Batia o dedinho no microfone, tá ligado? E, nossa, cara, era uma professora lerda, velha, ela devia ter, sei lá, seus 957 anos, devia ser o Munra antes da transformação, tá ligado? Nossa, forma decadente. Era a forma decadente de Munra. Os espíritos do mal transformem esta forma decadente em Munra! E, cara, ela travava às vezes em sílabas, saca? Ela tava falando uma palavra e ela ficava meio travadinha ali, porque ela era velha, né? Nada contra velhas, foi engraçado até. E a sala tava fazendo zona pra caralho, né? Lógico. E ela travou numa sílaba. E a sílaba era ma. Cara, e tipo, quem me conhece sabe que eu usou espontaneamente, sem querer, e depois peço desculpas às vezes. Na hora que ela tava daí, nossa, lá do fundo eu vai pra lá. E nessa hora, como sempre, a sala resolve ficar quieta, né, cara? Então só deu eu lá. Vai pra lá. E, cara, velho, nossa, mano. Que coisa lá, Chaves, hein? Dessa cara. vez eu não tô dizendo nada. Exatamente. Então, tipo assim, a sala inteira fez aquele silêncio e, de repente, a sala inteira tava rindo da professora, cara. Que foi foda, né, cara? Ai, que tenso, mano. E assim, depois, ela olhou pra mim e falou: você é um japonesinho diferente, né?
Todos meus alunos japoneses são quietinhos. E eu assim, nossa, cara, desculpa, foi espontâneo, sério. Se você é velha Inayá, quem estuda na Uniara, alguns conhecem como uma professora de história que é amante de Getúlio Vargas, me desculpe. Teve uma história de um amigo meu que contou, isso não na faculdade, mas enfim, ele disse que tinha uma professora, do Adelino inclusive, que tinha um tique, ficava com um tique na boca, né? Sim, a boca ficava puxando assim no cantinho, né? Aí se... Tipo quando você vai imitar alguém, ó. Tá ligado? Que é tipo Stephen Hawking. Caralho, se ela era tipo Stephen Hawking, ela não tinha tique nenhum, cara. Por favor. Que o Stephen Hawking, né? Aí, tipo... O máximo que ela ia ter é tique no olho, né? Porque... Pode ser. Aí ela disse que teve um moleque, sentou na primeira carteira. Espera ela fazer isso aí. Porque a professora fez isso aí, ele bateu, deu um tapa na carteira, gritou, truco, dona. E aí a classe inteira rachou o bico. Menos ela, né? Porque o bico ficava... Tá ligado? Nossa, brecha. Cara, tipo assim, eu acho que professores assim, e situações assim, eu não passei muito. Até porque quando eu comecei minha faculdade, tipo, eu já tava bem mais velho, né? Mais velho. Só para os ouvintes saberem, eu não fiz faculdade logo que eu terminei meu colegial, comecei a trabalhei alguns anos em algumas empresas e tal, mas assim, eu não desisti de fazer faculdade, tinha vontade, mas infelizmente a situação não estava ajudando. Eu comecei a fazer a minha faculdade com 27, então assim, como eu era um pouco mais velho, e, tipo, eu era um pouco mais quietão, assim, mais na minha e tal, mais responsa e tal. Justo. Você ouvinte, tem 27 ou mais, nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas assim, tem histórias assim relacionadas a trotes, né? Peraí, só fazer um adendo. Nunca é tarde, a não ser que você, tipo, não tivesse amigos na infância e quisesse ter amigos crianças. Aí você vai, sei lá, ser mal visto por algumas sociedades, vai ser um pedófilo e tal, mas enfim. Então, eu era o cara quietão na sala de aula e tal, mas assim, pelo menos os 2 primeiros semestres da faculdade eu quis ir a desforra do meu trote e eu era o cara que parecia Hitler dando ordens para os bichos, né? Eu berrava com todos os bichos. Cara, eu sempre fui bonzinho com bicho. Não, eu era ruim, cara. Eu berrava com todos os bichos. Eu dava bebida pros bichos. Não. É assim, eu era ruim no seguinte sentido. Eu ia lá e extorquia. Bebia pra caralho. Sim. As custas do bicho. Extorquia todos os bichos que eu podia extorquir. Só que os bichos que me davam dinheiro saíam antes do trote. Sim. Eu podia resgatar o bicho que eu quisesse durante o trote. Então eu via os bichos que me davam dinheiro, eu falava, não, isso aqui foi gente boa, deu dinheiro, não reclamou, aguentou meus berros com ele. Vem cá, bicho, vamos socializar agora. Aí eu até pagava uma brejinha pro bicho dar uma curtida, porque, pô, o cara tinha que comemorar também, né? Tava entrando na faculdade e tal. E é esses bichos que eu acabava fazendo amizade. Mas assim, eu extorquia. Não, o meu objetivo era levar ao como alcoólico mesmo. Eu lembro do seu trote. Seu trote foi legal. Seu trote a gente conseguiu uns 300 contos, né? Foi? O trote que a gente fez entre amigos foi quase 300 mangos, cara. Que, pô, tinha um barzinho aqui em Matão, Sacada, né? Sacada. Saudade de Sacada, cara. É o melhor barzinho que eu já fui. Que aqui. A gente bebeu por 2 semanas, né? 1 semana e meia, mais ou menos. Bebemos de lei, assim, sabe? Bebemos de acordo. Porra, foi foda. Foi uma empreitada meio violenta. Mas aí eu lembro que meu trote também, tipo, doaram bastante comigo. Na verdade, tipo assim, eu tinha ido com uma camiseta, tipo, até razoavelmente comprida. Essa camiseta virou um top. E, tipo, virou um top, assim, mais ou menos sem um lado, tá ligado? Tipo, me zoaram muito, até porque a galera que me deu trote já me conhecia de longa data. Os caras, tipo, não tiveram misericórdia da minha pessoa. No Entre Amigos foi de boa. Não, mas a galera da Fatec também era conhecida. Sim, mas assim, no Entre Amigos, a gente só cortou os mamilos da sua camiseta, eu lembro. Sim. Pintamos seu mamilo de azul. Sim. Nossa. E eu não lembro mais. A gente passou tinta no cabelo. Acho que nem cortamos o cabelo. Não cortaram. A galera da Fatec cortou. Mas foi legal. E assim, tirando isso, eu acho que eu tenho história de bebedeiro, assim, porque assim, primeiro semestre eu marquei presença na padoca constantemente. Mas isso é pra outro podcast. Com certeza, é pra outro podcast. Vocês vão ficar com vontade de ouvir as histórias de bebedeira do Lost, do Eric e minha, que não vai ser nesse podcast, vai ser em outro. A gente teria muito mais histórias, só que vocês não iam aguentar um podcast muito maior do que isso, né? Então... Quero aprender
faz tão bem pra mim. Se você, ouvinte querido, que quiser mandar um e-mail com uma história sua da faculdade, né, ou da escola, pra gente ler aqui no ar, escrotizar você, envie um e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Lost, se a galera quiser nos encontrar no Facebook, como ela faz? A galera vai acessar o www.facebook.com/locomotiva26. E fora o Facebook, temos um Twitter, não temos? Sim, o nosso Twitter, se a galera quiser seguir aí, é Locomocast26. Isso, @Locomocast26. E pra galera que quiser conferir os outros conteúdos que a gente produz, tudo conteúdo próprio pensado exclusivamente pra agradar o ouvinte, o espectador, o leitor, como que ele faz? É só acessar www.locomotiva26.com.br. E é isso aí, não se esqueça novamente de avaliar o nosso podcast no iTunes. Muito obrigado por você estar ouvindo a gente, compartilhando dessas histórias escrotaças. Envie seu e-mail, vai ser bem legal a gente ler histórias de outras pessoas com aqui, certeza saber o que tem de em comum, né, entre as histórias que a gente contou e o que o povo viveu, né? Nada mais justo. E eu acho que é isso. É isso aí. É isso. Bom, então galera, falou, até a próxima estação. Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Pá na minha nuca.